Que a gente fizesse um culto ao vivo, para que toda a igreja junto, nós estivéssemos juntos aqui ouvindo, repartindo a palavra do Senhor, partindo a palavra do Senhor. Então convido a todos para que abram a palavra do Senhor, quem estiver com a palavra aí perto. Está no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, no versículo número 1. E diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida, Elias, como a de um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou para escapar com vida, se foi, e veio a Bérseba, que é de Judá. Deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Pai amado, eu quero nesse momento clamar, invocar o teu Santo Espírito, Senhor, a falar à tua igreja. Que eu diminua nesse momento, nada de mim, Senhor, mas tudo de Ti. Que alcance cada vida, cada coração, cada família, desde o mais novo até o mais velho, Senhor, a todos. E nesse momento que a Tua palavra, Pai amado, for entrando nas nossas vidas, o Senhor possa, Pai, trazer a Tua paz, a Tua alegria, a Tua comunhão, Senhor, sobre nós. Em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome e para dizer a todos, ao Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria falar hoje aqui um pouco sobre ânimo e desânimo. Talvez é algo que alguns de nós acordamos e estamos assim, um dia está bem, outro dia está mal, ou passo 2 dias bem, depois um dia eu estou abatido, ou num dia estou ansioso demais. E essa luta da qual nós travamos, ela acontece aqui, ó, na nossa mente. É uma luta constante, é uma luta da qual ela é difícil. Mas Deus tem nos ensinado, Deus tem nos capacitado. E eu, buscando do Senhor alguém que passou por uma luta tremenda, eu lembrei o Senhor me fez lembrar sobre Elias. A palavra do Senhor diz que o próprio Tiago, ali no Novo Testamento, a carta de Tiago, ele diz assim que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu sobre a terra. Ou seja, Elias era um homem que tinha problemas, lutas também como eu e você, não era um homem blindado, dizendo eu sou super crente, eu sou super isso e aquilo. Muito pelo contrário, um homem comum como nós. Mas a palavra do Senhor diz que ele era um profeta muito usado por Deus, e o povo havia se apartado do Senhor, se afastado de Deus, dando ouvidos agora a um casal de reis aí que talvez, meus irmãos, creio que não se levantou nenhum pior do que essa dupla Acabe e Jezabel, Acabe o rei e a rainha Jezabel. Creio que muitos, olhando para a vida deles ali, começaram a seguir os deuses dele, até Acabe, que era judeu, hebreu, Acabe, ele simplesmente ele deixa Deus e se torna, agora o Deus dele se torna Baal. Do outro lado, a mulher dele totalmente manipulava o reinado de Acabe, manipulava a vida de Acabe. Essa mulher chamada Jezabel, uma mulher muito má, uma rainha má síria, da qual ela trazia também todos os costumes dela, e os costumes dela batiam contra toda a vontade de Deus. E o povo foi cada vez mais se afastando de Deus, até que Deus levanta esse homem, um homem simples, humilde, chamado Elias. Um homem que se vestia ali com pano de saco, roupa simples, andava pelo deserto. E esse homem chega até o rei e diz assim: por 3 anos e meio vai cessar a chuva na terra. Eles davam muito valor à colheita, achando que Baal, achando que os deuses ali, tanto de Acabe como de Jezabel, podiam ali fazer com que a colheita fosse maravilhosa, que o sustento. Então ali Acabe diz assim: eu vou só orar ao Senhor
e a chuva vai cessar. Então a colheita, as coisas estavam feias, né, irmãos? Porque daí em diante, nós conhecemos a história e sabemos que daí, passado 3 anos e meio, Deus sustentando ele em todo o tempo, ele vai para um ribeiro, alimentados por corvos ali, que traziam carne para ele, pão para ele. Ele tomou água daquele ribeiro, até que seca aquele ribeiro também, porque ele passou por esse momento. Nós estamos no momento passando agora de uma enfermidade, de uma doença que está assolando a terra, que está alcançando até a casa dos crentes também. Nós estamos cada um na sua casa, recluso, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e eu e você, nós somos a igreja do Senhor. E meus irmãos, esse homem, passado 3 anos e meio, alimentado ali de uma forma maravilhosa, alimentado de uma forma sobrenatural por Deus, porque Deus tem cuidado das nossas vidas, e Deus faz assim, tanto comigo como com ele, com você, faz com Elias também, fez com Elias. Até que Elias vai até uma casa de uma viúva, e lá uma viúva que estava pronta a morrer, acabar com a vida dela, e ali ela faz, nós conhecemos a história ali, um alimento ali para Elias, ele passa um tempo, fica na casa dela, essa mulher prospera, essa mulher consegue viver, e Deus faz de uma forma sobrenatural também nas nossas vidas. Talvez a gente pense hoje e fale assim, mas fazia no tempo de Elias, pastor, agora não faz mais porque estamos vivendo outros tempos. Eu queria dizer para você, se alguém mudou, fomos nós, e não Deus. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. E de uma forma sobrenatural, em qualquer momento, Ele pode trazer para nós vida, vitória, em todas as áreas que nós sabemos e conhecemos. Mas o que Deus quer, o que Deus quis naquele tempo e o que Deus está querendo hoje? Deus está querendo trazer o seu povo mais perto dele. O seu povo para que tenha total confiança nele. Então nós conhecemos a história e sabemos que depois de 3 anos e meio, ele enfrenta Acabe, enfrenta o povo e diz, hoje vocês vão saber quem é Deus. Eles sobem o Monte Horebe ali, e a palavra do Senhor diz que quando todos ali, os sacerdotes de Baal e de Azera, cerca de 850, não só 450, porque tinham 450 de Acabe e mais 400 de Jezabel. E sozinho ele foi, mas era ele Deus. Às vezes nós pensamos assim, eu tenho tanta coisa para enfrentar amanhã na segunda-feira. Eu digo para você que você e Deus já basta. Você não precisa de mais ninguém do teu lado, irmãos. Você e Deus já vencem a batalha, pode ter certeza, porque Ele vai à tua frente. Ele veio para desfazer toda a obra do inimigo contra as nossas vidas. E ele vai ali, enfrenta, nós conhecemos a história, Deus manda fogo do céu, ele vence aquela batalha, ele fala com que o povo começa a reconhecer que Deus sim, Ele é o Senhor. E ele diz para o povo que para que matasse todos aqueles falsos profetas, tanto do rei Acabe como da rainha Jezabel. E aqueles profetas foram mortos. Ele vai para a casa dele, a chuva volta, ele declara que a chuva ia acontecer, e aconteceu a chuva, voltou depois de 3 anos e meio da palavra de um homem simples, a chuva voltou. E quando ele está sossegado, chega um mensageiro até a casa dele, porque Jezabel chegou até os ouvidos dela, que todos os profetas haviam sido mortos ali por ele. E ela manda um mensageiro para ele, dizendo assim que ele, naquele mesmo dia, ou no outro dia, ele ia morrer. Ela ia acabar com a vida dele do mesmo modo que ele acabou com a vida dos profetas. A sentença de morte dele agora já tinha sido cravada. Então a palavra diz assim, vendo Elias, ele se levantou para escapar com vida e se foi. Veio até Bérseba de Judá, deixou ali seu moço. Ele foi ao deserto, caminho de um dia, veio, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu ânimo, e pediu em seu ânimo, ou seja, totalmente desanimado que ele estava, ele pediu a morte. Ele diz assim, Senhor, basta, me leva, eu quero morrer, chega. Eu não sou melhor do que ninguém, ele fala assim. Eu não sou melhor do que os meus pais, do que os profetas antes de mim. Eu estou passando por uma luta tremenda agora, e talvez isso aconteça conosco. Quando a gente também sabe de uma notícia ruim, seja no nosso trabalho, no meio da nossa família ou coisas assim, às vezes a gente entra no nosso quarto e ali na caverna do nosso quarto, né, nós nos escondemos, achando que vai melhorar eu me esconder, eu ficar totalmente ali recluso, totalmente escondido. Mas, irmãos, a palavra diz no Salmo 139 que Deus nos sonda e conhece. Conhece o nosso levantar, conhece
o nosso caminhar sem que uma palavra jaja na nossa mente e na nossa boca, ele tudo sabe. E Deus envia um anjo ali, nós conhecemos essa história ali, esse anjo alimenta a vida do profeta, e com esse alimento, por 2 vezes ali que ele sai, ele come, que ele estava na caverna, ele por 40 dias ele teve que voltar atrás e fazer tudo que Deus mandou agora. Não é chegado o seu tempo ainda, Deus falou para ele. Então ele levanta, ele volta, a palavra diz, com a força daquela comida, e 40 noites ele foi até Horebe, o monte de Deus. Mas o que aconteceu? Novamente, ele entrou numa caverna, e eis que a palavra do Senhor, agora não foi um anjo, a palavra do Senhor veio até ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, eu quero dizer para você que só pela força de Deus a gente pode vencer essas batalhas. Só por Deus mesmo. E nós conhecemos que Elias, ele levantou outro homem no lugar dele chamado Eliseu, ele ungiu um novo rei Israel, e ele foi até o fim com Deus. E esse homem venceu até a morte, né, meus irmãos? Ele não passou pela morte, Deus o levou. Deus o levou, Deus o arrebatou desse mundo aqui, foi o profeta Elias. E nós também passamos por lutas e aflições. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela relata isso, que homens de Deus passam por lutas e aflições. Olha só, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 12 do livro de Coríntios, irmãos, 2 Coríntios 12, do versículo 7 em diante, depois você acompanha. Paulo tinha tido uma revelação maravilhosa dos céus, coisas que não tinham chegado ao coração do homem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ele disse que tudo aquilo que ele aprendeu, viu ali, não era lícito que ele contasse às pessoas. Muitas pessoas não iam entender nada daquilo. Mas ele foi até o 3º céu, diz a palavra de Deus. E revelações maravilhosas de Deus ele recebeu. Mas que ele não ficasse soberbo, dizendo eu sou o tal de Deus, que muitos pensam assim. A palavra diz que Deus colocou um espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás, a esbofetear Paulo todos os dias. E por 3 vezes ele havia clamado ao Senhor, pedido a Deus para que Deus retirasse dele aquele espinho. E a resposta do Senhor para a vida dele foi: a minha graça te basta. O meu poder, disse Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha só que coisa. Muitos dizem que era talvez uma cegueira, algum problema que ele tinha, alguma enfermidade ou alguma pessoa que o atormentava todo dia. Ele pediu para Deus que ele não queria aquilo mais na vida dele, mas Deus disse: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como é então que nós buscamos isso, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela diz que Paulo diz assim: de boa vontade, então, depois que Deus falou isso para ele, ele disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. Olha que coisa. Nas minhas fraquezas, nas minhas de boa vontade, eu gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E ele diz assim: por isso sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. Como é que nós sabemos isso, irmãos? Olha um pouco. Que coisa tremenda que Deus fala a nossa vida. Lá no livro de Efésios, como é que eu busco então isso? Como é que eu busco, meus irmãos, estar forte? Como é que eu busco? A palavra diz do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, Paulo está escrevendo e ensinando hoje para a nossa vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha que coisa. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme, diz a palavra de Deus. Esse é o segredo. Buscar a busca da nossa força, não nossa, porque nós não podemos nada. Mas em Deus nós podemos, e nós sabemos disso porque depois ele escreve uma carta para os Filipenses, e diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o Deus da paz, diz o último versículo do 8, será convosco. E ele diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar, olha o segredo do que Paulo diz aqui, sei estar abatido. Sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer na sua casa hoje, você que é igreja do Senhor, posso todas as coisas naquele, no Senhor, que me fortalece. É Ele. Não busco em mim porque eu sou falho, eu sou fraco, mas eu busco em Deus. Por isso que ele diz assim: eu sinto prazer. Os discípulos do Senhor, da igreja do Senhor, quando injuriavam, apanhavam a palavra do Senhor, diz no livro de Atos, da igreja primitiva, e falavam assim: vocês não vão mais falar desse Cristo, vocês não vão mais falar de Jesus. Eles falavam assim: nós não podemos deixar de falar dele, nós vamos continuar a falar em todo o tempo de Jesus Cristo. E a palavra diz assim que batiam, chicoteavam a costa deles. E sabe o que eles faziam? Eles se regozijavam de sofrer, de padecer, meus irmãos, por amor de Cristo Jesus. Se um pouquinho desse estivesse com nós, que bênção que seria, né, meus irmãos? Olha, o próprio Senhor, o próprio Cristo Jesus, meus irmãos, ele olhando para um homem que era pecador, ele olhou para o pecador e disse assim: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Ele olhou para um que estava se sentindo sozinho e disse: tem bom ânimo, sou eu. O grande eu sou, ele está na tua vida todos os dias. Ele olha para aquele que estava desanimado. Talvez você está pensando assim: eu estou me sentindo um derrotado aqui na minha casa. Ele diz assim, em Marcos 6,50: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, meus irmãos, você faz parte dessa igreja maravilhosa. Você faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Salmo 27 começa dizendo assim: o Senhor, Ele é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. O Senhor, Ele é a força da minha vida. De quem me recearei? E diz assim: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Senhor, eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Você está firmado, sabem quem? Na rocha, que é Cristo Jesus. Eu tenho certeza, você não vai ser abalado. No versículo 14, final diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus, meu querido. Queria dizer para você que eu vi outro dia uma história de um jogador de basquete. Quando ele estava na faculdade, ainda era ali, não era profissional ainda, ele estava treinando. E ele, quando começava o treino, o faxineiro, o rapaz que limpava a quadra, ele saía, abria a Bíblia e começava ali, irmãos, a ler a palavra de Deus, pegava uma laranja, descascava, ficava chupando laranja e lendo a Bíblia. E aquele rapaz disse que ele não era convertido naquela época, ele ficou invocado com aquele faxineiro. Ele chegou até o faxineiro ali, batendo a bola de basquete, e falou: viu, o que é isso? Isso aí é uma coisa ultrapassada, ninguém mais lê a Bíblia, ninguém busca mais, que é isso? Você não vai falar nada para mim, não? E o faxineiro olhou para ele com a laranja na boca e perguntou assim: escuta, essa laranja que eu estou chupando, ela é doce ou ela é azeda? O jogador falou assim: e eu vou saber? É você quem está chupando, você sabe se está doce ou azeda? E ele falou assim: então eu quero dizer para você uma coisa.
Eu experimentei o lado amargo da vida sem Jesus. E agora eu sei quão doce é a minha vida. Não importa se eu sou um faxineiro, não importa simplesmente quem eu sou. A minha vida é tão doce porque Cristo faz parte, Cristo está em mim hoje. Aquele rapaz saiu dali, aquele jogador de basquete. Depois de algum tempo ele se converteu através de uma simples fala de um moço. Quero dizer para você, meu irmão, o que nós podemos estar ajudando uns aos outros em oração, intercessão, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quero dizer para você outra coisa, nós não vamos sair dessa quarentena desse jeito do mesmo modo que entramos. Talvez a gente estava afastado de Deus, dos caminhos do Senhor, cada um cuidando da sua vida maravilhosa, buscando as coisas que tanto os deleites do mundo, mas quero dizer para você que Deus, ele foi obra de Deus, foi situação que Deus nos colocou na nossa casa, recluso na nossa casa, para levantar a igreja dele, para avivar a igreja dele. Nós fazemos parte da igreja do Senhor que começa aí na tua casa e na minha casa. E quando a gente voltar a congregar no templo, lá que é um prédio, nós vamos em comunhão, nós não vamos voltar da mesma maneira. Nós vamos voltar confiando cada vez mais no Senhor. Nós vamos voltar cada vez mais firmes nas promessas de Deus. E a palavra que eu deixo para você hoje é essa: anima o teu coração, espera pois o Senhor, porque Ele vai fazer coisas grandiosas para a minha vida e a tua vida. Ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Quero nesse momento chamar o Mike para nós louvarmos ao Senhor e depois eu queria orar. Quero orar já nesse momento então, depois o Mike vai junto aí conosco aí tocar um louvor de adoração ao Senhor, para Deus, para o Senhor nosso Deus. Peço que você dobre agora, a tua cabeça, a tua fronte, feche teus olhos. Eu quero orar pela tua vida também, pela minha vida, pela vida de todos que estão ouvindo essa palavra. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Tu sabes, Senhor Deus, quão fracos nós somos. E nessa fraqueza, Pai amado, eu procuro gloriar a Tua vida, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que em cada vida que está ouvindo nesse momento seja tirada todo, Senhor Deus, ansiedade, toda inquietação, tudo aquilo que tem atormentado vidas que estão pensando em coisas tão ruins, Senhor. Mas o Senhor vem hoje sobre a nossa vida, a rocha nossa, a rocha da nossa salvação, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo sobre nós, Pai amado, o Teu óleo santo, derrama sobre cada um. E que esse óleo de alegria seja derramado em cada cabeça, Senhor, em cada vida que está ouvindo nesse momento, esse vídeo. E não sejam mais e não fiquem mais da mesma maneira, mas confiem em Ti, Senhor Deus, em todo tempo, em todo momento, Pai. Confiem apenas no Senhor que pode todas as coisas. Olha o que Paulo disse, meus irmãos. Gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Está se sentindo fraco? Amém. Se começou bem já. Mas agora busque se fortalecer no Senhor, nas suas fraquezas, para que em você habite o poder de Jesus Cristo. Quero chamar o Mike agora. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe esse domingo de todo o coração, Deus abençoe vocês.